Saudações, mestre líder aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é o posicionamento, a posição do Oriente Médio no mundo. O Oriente Médio está entre a África, a Europa e a Ásia. Está no centro do planeta. Historicamente é um local de passagem. O papel do Oriente Médio é servir de passagem. Foi pelo Oriente Médio que a humanidade saiu da África para entrar na Ásia, para entrar na Europa. Então, historicamente, os povos do mundo que circulam entre os continentes principais onde habita a humanidade, porque as Américas são uma ilha, e a Oceania, bom, é um arquipélago desabitado praticamente, nem vamos falar da Antártica, que nem gente tem. Então, o mundo mesmo, não é centrado nos Estados Unidos. O mundo é a Eurásia-África, e o coração da Eurásia-África é o Oriente Médio. Nesse mapa a seguir, vocês vão ver mais ou menos, vocês vão ter uma ideia básica dos países que formam o Oriente Médio. A região se situa entre o Indo-Pacífico, o Oceano Índico, e o Atlântico, através dos mares Negro e Mediterrâneo. Certo? Então, é uma região cercada por todos os oceanos, todos os conjuntos oceânicos, e que conecta todas as grandes massas de terra desse planeta. Perfeito? Dito isso, eu creio que nosso primeiro movimento tem que ser compreender a evolução através de mapas, dá para mostrar bem, das fronteiras entre o Estado de Israel e a Palestina. Vamos começar analisando esses 4 mapas. Esse da esquerda era a proposta original britânica, muito realista, porque correspondia às áreas em que os judeus realmente dominavam. Mas acabou sendo aceito pela ONU, seja pelos Estados Unidos, o mapa superior à direita, no qual o Negev, que era importantíssimo para impedir o comércio entre a África e a Ásia, passava o controle do Estado israelense. Portanto, esse mapa existiu só na teoria, porque assim que o Estado de Israel consegue a independência, houve a Nakba. Foi uma tragédia, no qual eles tomaram grande parte do território palestino. E entre 48 e 67 passou a valer o mapa inferior à esquerda. Depois de 67, da Guerra dos 6 Dias, e principalmente depois do acordo de Camp David, passou a valer o mapa inferior à direita, que é como se fosse um mapa oficioso do Estado de Israel, só que a coisa não é bem assim, conforme a gente vai ver no mapa a seguir. Como a gente disse, e os mapas de cima não deixam a gente mentir, Israel é um projeto colonialista. É uma colônia europeia e americana dentro do Oriente Médio, no qual brancos, europeus e americanos, principalmente, e mais alguns outros para disfarçar, ocuparam um território que não pertencia a eles, mas aos descendentes dos israelitas. Isso sim, os israelitas foram um povo extinto, porque foram expulsos da Palestina no ano 70 pelos romanos. Certo? Os descendentes mais próximos dos israelitas, e a genética não deixa ninguém mentir nesse aspecto, são exatamente os palestinos, que foram os que ficaram. O palestino é o povo. Eles adotaram várias religiões, samaritanos, drusos, judeus, cristãos, muçulmanos, mas o povo é o povo bíblico, descendentes do povo relatado na Bíblia. A religião judaica permaneceu. O povo também, só que sobre várias religiões. Os tais israelenses são descendentes de colonos, europeus e americanos que ocuparam a terra que não lhes pertencia, mais ou menos como foi a colonização da Espanha. Entendeu? Então não tem essa de israelenses descendentes dos israelitas, de conflitos milenares, toda essa bobagem. Não. Os israelitas não existem mais. É um povo extinto. Daquela região, o único povo que ainda existe, mencionado na Bíblia, são exatamente os árabes. Já esse terceiro mapa é o que melhor se adequa aos interesses que o próprio Hezbollah, que opera em nome do Irã, deixou claro que é o que eles buscam. Gaza e Cisjordânia formando territórios contíguos, e o que significa que, evidentemente, a província do sul, o Negev, vai ter que ser incorporado. Faz todo sentido, a guerra é pelo Negev. Ninguém se interessa pelos palestinos. A guerra é pelo Negev, porque essa faixa amarela que vocês estão vendo aí, o Negev, Israel chama de província sul, é exatamente o que impede a passagem do comércio, de transporte, trens-balas entre a Ásia e a África, o que impede o desenvolvimento tanto de um quanto do outro. Na verdade, nem impedir não impede, mas dificulta muito, o que é especialmente danoso para o continente africano, que é pobre. Então, para o bem de toda a África
e a atenção às necessidades de matéria-prima, energia, recursos minerais e energéticos, né? Da Índia, da China, de vários países asiáticos, essa região tem que ser tomada. Essa cunha implantada pelos americanos, pelos britânicos, principalmente pelos americanos, né? Porque vocês viram lá atrás no primeiro mapa que o projeto original da Inglaterra não era ceder o sul para os judeus. Então esse é um projeto americano. Ceder o sul para os judeus é um projeto americano para impedir o contato entre Ásia e África, impedir o desenvolvimento dessas duas regiões do mundo. Então isso tem que acabar. Portanto, o Negev vai ter que pertencer ao futuro Estado palestino e o Estado palestino vai sair, queiram os israelenses ou quaisquer outros ou não. Esse é o fato. Grosso modo, o Negev é essa área que eu marquei, achurei em vermelho aí no mapa, certo? É o pomo de toda a discórdia. É o motivo real do conflito, não é sobre os palestinos. É sobre a posse do Negev, que os Estados Unidos entregaram, apesar de não ser deles, ao Estado sionista, exatamente para impedir, como a gente pode ver claramente aí, a conexão ou as conexões comerciais de transporte entre a Eurásia e África, certo? E outra coisa, vocês podem observar que o Egito controla a passagem interoceânica mais importante do mundo, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e, portanto, o Indo-Pacífico ao Atlântico. Vocês podem observar que quando a Palestina, o Estado palestino, controlar o Negev, aí finalmente a China vai poder fazer redes de trem-bala e ligação ferroviária e rodoviária entre Ásia, né, Eurásia e África. E isso vai ter que passar pelo Sinai. Então o Egito, além de controlar o maior corredor interoceânico do mundo, também vai controlar o mais importante corredor terrestre intercontinental desse planeta. Perfeito? Pelo Sinai. Isso vai transformar Cairo na capital do mundo. E, inclusive, aumenta a chance do órgão que substitui a ONU, porque a ONU já deu, né? A ONU já era, ser sediado em Alexandria, certo? Porque Alexandria volta a ser, nesse sentido, o centro do mundo. Perto da Europa, muito perto da Ásia, na África, entre o Indo-Pacífico e o Oceano Atlântico. O Egito tem demais a ganhar. Na verdade, o mundo inteiro ganha. O que não pode continuar acontecendo é o Estado de Israel continuar encebando, impedindo o desenvolvimento de mais da metade do planeta, né, por conta de uma bobagem com justificação religiosa que não tem nada a ver, certo? Então, a guerra, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, e o objetivo não tem muita coisa a ver com palestinos, não. Os palestinos são a desculpa. O objetivo é o controle do Negev e os fluxos de comércio e infraestrutura do mundo. Perfeito? O mundo está mudando, os Estados Unidos não querem aceitar, né? O Reino Unido está se agarrado e a Europa inteira aos bagos dos Estados Unidos também não quer aceitar, mas essa é a armadilha de Tucídides, né? A armadilha de Tucídides diz que quando uma potência hegemônica entra em decadência, é natural que novas potências surjam e queiram tomar o lugar dela, se for necessário pela guerra. É exatamente isso que russos e chineses querem evitar. Uma grande guerra generalizada, que seria, por incrível que pareça, uma das únicas salvações do Ocidente, porque é só o que eles sabem fazer. De toda forma, em relação a essa questão mais geográfica, eu espero ter conseguido explicar bem a questão para todos vocês.